Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre separação conjugal, os impactos e os desafios que surgem a partir dessa reconfiguração. Quem me ajuda nesta missão é a psicóloga Aderlane Neves Maia. Aderlane, vamos continuar aqui nosso bate-papo, que está excelente, bastante esclarecedor para os nossos telespectadores. E eu queria falar um pouco dos impactos da separação para cada membro da família. Como nós já adiantamos, falamos um pouco sobre essa questão do luto, e eu queria que você falasse na sua visão de psicóloga. É muito importante que a família, quando decidir pela separação, que realmente até faça essa prevenção desses impactos, né? Geralmente, por melhor resolvido que estejam, tem que pensar nas crianças. Muitos acham que a criança bem pequena não vai nem perceber. Isso não é verdade, né? Então, as crianças, elas precisam... O ideal é que se organize a família, que todos conversem conjuntamente, que expliquem no nível de compreensão da criança e do adolescente, que aquela família vai se reorganizar de uma outra forma, mas que os pais continuarão presentes, né, no dia a dia da vida, acompanhando, e que não implica em prejuízo amoroso, e ressaltar aquele aspecto, como nós falamos, ninguém é culpado, e muitas vezes aquela relação ela funcionou até aquele momento, e que a partir dali o mais saudável para todos é que tenha essa nova organização, né? Aderlane, você tocou num ponto muito importante, porque eu acredito que nós, pais, tenhamos essa dúvida acerca de, muitas vezes, no final da relação, se a gente conta ou não conta. Sim. E aí, quer dizer que, independentemente da idade, na sua visão, tem que contar, mesmo que seja numa linguagem mais acessível para a criança. Mais acessível, o papai vai morar em outra casa, ou a mamãe vai ficar aqui com você, mas nós vamos ter o nosso momento de lazer, vou estar presente nas festas, né? Vamos ter o momento de viagem. A casa do papai e a casa da mamãe, ambos são seus lares. Então, não ficar já se trabalha a inclusão a partir daí, né? Não podemos diferenciar nada. E nessa situação, eu alerto assim as famílias, é importante preparar os espaços para as crianças e para os adolescentes. Muitas vezes, tem famílias que só pensam no dia de receber, mas quando chega não tem nenhuma estrutura, muitas vezes não tem o alimento daquela forma, não tem o espaço para dormir naquele formato. Sim. Algumas crianças, elas requerem o suporte de suas auxiliares, de babás, de ATs, e às vezes eu já me deparei com casos onde há uma recusa em receber a empregada que vem da outra casa, como se ela fosse funcionar como uma fiscal do lar. Sim. E aí só estão pensando nos pais, estão esquecendo que aquela criança tem um vínculo, é uma pessoa que acompanha, que conhece horário, que conhece sobre medicação, rotina de sono. E por vezes, e na maioria das vezes acontece, do pai não ter essa familiaridade. Sim. Porque a gente sabe que pela própria cultura, a mãe cuida do filho e a mãe quem sabe tudo isso que você falou. Então, são dois pontos que eu costumo dizer, Aderlane, quando o pai ou a mãe também precisam de terapia, precisam de ajuda, que eles estão ali num grau de comprometimento de sua saúde mental, que qualquer coisa é motivo para conflito. Um minuto que o outro atrase. Então, essa questão de levar as coisas para a casa do outro é muito polêmico. Então, eu tenho um doutora, quer dizer que toda vez que ele for para a casa do pai, eu tenho que mandar tudo. Fralda, mamadeira, leite, porque ele já paga uma pensão pequena, eu ainda tenho que mandar tudo. Então, sempre eu tenho esse questionamento na defensoria. Diga, pode falar. Eu sou fã das agendas. Esse ano até criei uma agenda que é para outro tema, que é o TDAH, que eu trabalho muito. Sim. Mas o que eu oriento nesses casos? Tem que ter uma agenda do filho na mochilinha, coisa mais prática do mundo. Tá aqui, tá o medicamento, tá anotado, tá o horário, tá enviando o medicamento, né, naquele dia. Esse rodízio de qual é a hora que dorme, como dorme, o que não pode comer. Exatamente. Há um conflito muito grande, crianças, por exemplo, que têm uma orientação nutricional, mas
é totalmente desmantelada quando vai para a casa de outro membro, né? Sim. Seja a avó, e aí as avós muitas vezes são permissivas, né? Então aceitam tudo e negam, aí já entrando na questão do conflito, negam a orientação materna e fazem a seu bel prazer. Então tudo isso são prejuízos e são desrespeitos à saúde daquela criança, ao bem-estar, à saúde, que são as ameaças que vêm, né, no contexto da alienação parental. Isso já são indícios, né, daquela... o direito ao convívio, sim, existe, mas tem que ter não conflituosa e acessível. E a rotina da criança, olha, a coisa mais difícil do mundo é estabelecer uma rotina de sono. Imagina desregular isso a cada final de semana e o início da semana ter que retomar aquilo tudo novamente. Então, eu sou fã das agendas, acho que os pais podem se beneficiar disso. De todo jeito, não é, Aderlane? É só o que tem. E até para o conhecimento, porque de repente essa criança tem uma restrição alimentar e o pai nem sabe, ou a mãe nem sabe, porque quem costuma cuidar é um deles, né? Ou a avó, porque a avó, ela quer ter aquele momento... e às vezes não é nem por mal, né? Porque, meu netinho vem para cá, eu quero ter aquele momento com ele maravilhoso, é tão raro. E ela acaba cedendo a muitas vontades da criança, que não tem juízo por vezes, e quer comer o que quiser, na hora que quiser. Então, eu vejo que essa questão da diversidade, da educação na casa de cada um, na família extensiva, também é um ponto de conflito. E eu queria que você falasse agora como a psicologia pode ajudar nesse processo. A gente já está vendo aqui, mas parece uma pergunta óbvia, mas é super importante, porque nós estamos vendo aqui quantos ajustes a gente precisa ter num divórcio, numa separação, ajustes que não dizem respeito só aos pais. E a gente sabe, né, Aderlane, que é um momento difícil para aqueles pais e que muitas vezes eles não pensam nessas pequenas coisas que são grandes, na verdade, e podem virar ainda maior, um conflito maior. A psicologia, ela acolhe todas essas dores, né? É o primeiro passo que ela precisa dar para compreender cada um dos indivíduos e adaptar, auxiliar na adaptação dessas rotinas e tirando esse conceito de que é bobagem, né? Que algumas pessoas acham que é muita exigência, é muito detalhe, isso aqui está ocorrendo, é para dificultar que a criança esteja conosco, né? É para doutrinar em favor, para ser o estilo de fulano, e não tem nada disso, né? Se formos imaginar, por exemplo, uma criança autista de nível 1, que muitos pais até negam, então assim, está um lado aqui levando para um diagnóstico, tem um laudo médico, tem um laudo neuropsicológico, e o outro está dizendo, não tem nada disso, se ela quer tornar o outro incapaz, para dificultar o acesso. Então, até essa negação do estado, né, de dependência ou de desenvolvimento é uma forma de desqualificar o outro e que atrapalha a saúde da criança. Atrapalha muito. Então, a psicologia ela vem com esse olhar sensível, acolhendo essas dores e fazendo o aconselhamento das partes, né? Muitas vezes, como falei, o melhor é a prevenção, é já no início começar a traçar esse caminho preventivo. Mas, quando já está o conflito instalado, nós temos, né, a forma de fazer uma leitura e de extrair, seja nos autos ou seja recebendo, muitas vezes, a família com a dúvida, né? Eu estou exagerando ou realmente estou sendo alienado? Eu já recebi casos assim. E aí, quando a pessoa relata a quantidade de eventos, ele é realmente significativo. Uma coisa que eu acho importante é assim, a alienação, ela não precisa ser anunciada quando já tem essa campanha muito grande, não. Atos alienantes, eles já são uma ameaça à perda do poder familiar, que é outro tema que nós vamos tratar. Exatamente. Aderlane, nos seus laudos, você expressamente, quando existe alienação parental, você coloca esse termo e aí você explica naquele laudo, não é isso? Sim. E a gente vê muitas vezes, um ponto muito importante que eu queria falar,
que você diz, olha, a criança não quer ver o pai, a criança não quer ver a mãe. Então, quando eu ouço relatos dessa natureza, eu já fico preocupada. Que alguma coisa está acontecendo para uma criança não querer ver a mãe ou não querer ver o pai, não é isso? Sim. E aí... Que tem a ver com a alienação parental. É já algo introdutório da alienação ou algo já ocorrendo de fato, né? É possível captar isso? Quais são as provas que vão para o processo? São mensagens, né? São informes, Às vezes até a fala da criança já são falas adultas que no normal ali a gente nunca tinha ouvido a criança falar daquela forma. E que ela traz com uma clareza, a criança ela não deixa dúvida, né? E é completamente diferente da criança já alienada. Em algum processo, tem um processo que eu lembro bastante, onde existem duas filhas, né? Tem uma filha mais velha e uma mais nova. E quando a mãe me trouxe o vídeo, né, numa dessas visitas, a mãe ela tem uma grande dificuldade de acesso às filhas, e quando ela trouxe o vídeo, a filha mais velha, muito alienada, né, bastante alienada, e já ensinando a irmã mais nova, né? Então você via ela dizendo, isso não pode falar, isso não deve falar, e ela anunciando e fazendo o gesto de olhares, né? Ou seja, você vê como a gravidade da coisa, ela passa, né? Ela já passando, uma filha já alienada, já alienando a irmã também. Olha só. Em torno de um contexto que era um convite da mãe, por que é difícil a gente se encontrar, por que você não vem, a mamãe sente saudade, né? E aí, isso a gente não pode dizer, né? Então, assim, quem ensinou essa criança que aquilo não poderia ser tratado, né? Isso. Por que uma mera visita é impeditivo da presença das filhas? E aí o direito à convivência, né? Que é tratado lá no poder de família. Isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero pedir sua participação. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, manda para a gente. O nosso contato é o que está aparecendo aí na tela, ou você pode só apontar a câmera do celular para este QR Code que aparece aqui no vídeo, que vai direto para nosso WhatsApp.